Olá a todos! Estão novamente no projeto Dirigíveis de Nova Geração. Temos uma série de podcasts e hoje temos um convidado, Alexandre Ivenco. Obrigado por ter vindo. Eu fiz isso com muito prazer. Para mim é uma honra participar de um podcast assim. Super, é bom ouvir isso. E hoje vamos te conhecer melhor. Então, gostaríamos de saber sobre o seu caminho, como você entrou no projeto Dirigíveis de Nova Geração, com que você trabalhava, quem é você como pessoa. Então vamos começar por aí. Conte um pouco sobre você, talvez um pouco sobre a sua juventude, o que fazia, onde estudou e o seu caminho até o projeto da nova geração de dirigíveis. Bem, eu vim parar aqui, talvez, em parte, não por vontade própria, mas pelo destino. Ou seja, nasci em uma família onde minha mãe e meu pai eram engenheiros. Meu pai se dedicou, pode-se dizer, praticamente desde o início da sua carreira, à aerostática. Ou seja, ele começou a levantar uma nova onda da aerostática na União Soviética. Começaram a contratar especialistas no início dos anos 80, quando decidiram reviver esse tema. E foi aí que ele entrou nessa onda e passou a trabalhar no DKBA. Por isso, não dá para dizer que eu simplesmente quis, do nada, me envolver com a aerostática, ou seja, com a ciência dos balões. Em algum momento, isso tornou parte da sua vida. Sempre fez parte da minha vida, por mais estranho que pareça. Na verdade, não posso dizer que sou um grande fã de aviação. Bom, meu avô era piloto, meu pai era engenheiro, então acabou acontecendo naturalmente que eu estivesse nesse meio desde criança. Ou seja, a primeira vez que voei de balão foi com uns 9 anos. Lembro quando tudo isso começou, quando eles saíram do DKBA. Não, meu pai se formou na Baula e, junto com minha mãe, logo depois da faculdade, eles foram designados para Korolev. Ou seja, inicialmente ele e ela deveriam trabalhar com o espaço, mas ela continuou nessa área. Enquanto para ele as coisas não deram certo, ele ficou 1 ou 2 anos no TSNIMAS e depois foi trabalhar no DKBA. O caminho dele foi bem heróico. Todo dia ele passava 3 horas indo de Korolev até Dolgoprudny. Ia para lá, depois voltava. Isso numa época em que isso não era comum na União Soviética. Ou seja, eu tinha ciúmes do trabalho dele quando era pequeno, porque eu não o via, e nos fins de semana ele continuava trabalhando, tanto que era impossível falar com ele. Bem, depois, sim, acabou acontecendo que, nos anos 90, ele e um amigo faziam juntos camas elásticas, todo tipo de figuras infláveis, e tudo isso era para eventos de massa. Eu ia, participei de desfile em Moscou, lembro. Tinham carrinhos, figuras. Eu tinha 16 anos. Levantava coisas, fazia algo, pulava, acenava. Em algumas exposições também era esse tipo de tema. E depois, mais tarde, tive um período também ligado ao balonismo, acho que por uns 3 ou 4 anos. Isso era com aeróstatos padrão. Era também um ex-colega dele do DKBA. Ele tinha seus próprios aeróstatos padrão. E eles também eram corporativos. Eu não sei. Pode falar o nome da empresa? Não sei. Tinha muitos lá, Nescafé. Muitos. Era só o logo da Muitos. E da Nescafé era uma caneca. E eles faziam pedidos regularmente. A gente viajava para vários eventos. A gente também montava esses aeróstatos lá. Não eram voos. Era só esticar os cabos e você ficava lá sentado. São aqueles desfiles em que enchem enormes. Não, não eram desfiles. Eram só ações promocionais. Nos aniversários das cidades ou de bairro. Lembro que passei 2 Réveillons em Medvedkovo. Que não fui. Meus amigos trabalhavam lá. Tinha um amigo dele, piloto, o Pavel Kononenko, que agora trabalha com a gente como operador de balão. Ele trabalhava lá como piloto. E o Blagov. E a equipe só carregava os balões, toda a estrutura, as cordas, e organizava as pessoas. Todos os meus amigos estavam lá. Era algum tipo de organização separada que fabricava esses aeróstatos Cooperação. de diferentes formatos. E você participar de alguma forma?
Sim, eu era membro da equipe do balão de ar quente. Quando aconteceu? Quantos anos tinha? Bom, acho que dos 19 até uns 22, 23 anos. Ou seja, a gente viajava entre Moscou e São Petersburgo, ia para Krasnodar, cidades. O que tinha de interessante lá? Sobre Kostroma foi interessante. Tudo bem, eu não fui. Chegamos lá, era o dia da cidade, e durante o dia da cidade teve muitas atrações, trouxeram 5 balões de ar quente. Eles levantaram voo, e pronto, não teve mais atração. Tudo isso foi patrocinado pela Muitos, e pelo que me contaram, tinham 20 seguranças da Muitos, 5 balões e milhares de pessoas bêbadas, todo mundo tentando invadir, querendo tocar e voar nos balões. No final, quando começaram a desmontar os aeróstatos, começaram a jogar garrafas neles. Resumindo, eram uns eventos bem pesados. Toda vez eu achava engraçado. Também era o dia da cidade. A gente montava nosso aeróstato, ficava lá, e depois tinha o palco. A gente ficava para animar o pessoal, e depois desmontávamos, rolava o evento principal no palco. Eu ficava pensando, você está lá parado, somos 2 ou 3, com o balão e a multidão em volta, tentando dispersar o pessoal, mas vai se apertando, se apertando, se apertando. Sim, em algum momento o palco começa a funcionar e a multidão vai para lá. E aí, ufa, um alívio. Ali, era tudo muito intenso. Se deixassem algumas pessoas irem lá, acho que algumas até sairiam voando nesses balões de ar quente. Eles são grandes mesmo? Balão de ar quente. Sim. Sim, sim, é grande. Ele pode levar umas 4 pessoas. Dá para fazer passeios. Só que a nossa especialização era outra. Ou seja, normalmente, na verdade, tem gente que trabalha só com passeios. Tem um lugar específico onde dá para voar. Pessoas no cesto sobem e percorrem distância. Existem balões de ar quente para passeios e os publicitários. São os mesmos. Nos pagavam para ficarmos parados no meio da multidão. Conta um pouco sobre a sua trajetória como estudante. Onde você estudou? Eu estudei no Instituto Mireia, o prestigiado Instituto de Radioeletrônica e Automação de Moscou. Minha especialidade principal era ser um projetista qualificado de equipamentos e aparelhos radioeletrônicos. Eu não terminei esse curso. Se isso for importante, pode cortar essa parte. Depois, me formei como bacharel no Instituto Sinergi. Também tive uma tentativa de estudar em um curso técnico para controle de veículos espaciais, algo nesse sentido. Então havia uma certa atração pelo espaço? Sim, era em Korolev. Sim, por algo. É simbólico que também tenha sido em Korolev. Então, conta um pouco sobre como você acabou entrando especificamente no projeto dos dirigíveis, pelo que entendi. Depois, tive um trabalho relacionado à aerostática. Fui para a China. Trabalhei como operador de uma estação terrestre de controle com um enorme balão aerostático chamado Puma. Depois disso, trabalhei por cerca de 5 anos na Avoro como engenheiro de testes, ou seja, testávamos componentes individuais e, junto com a equipe, participei ativamente da operação. Lá, tínhamos vários tipos de equipamentos desses, de diferentes modelos. Sasha, por favor, conta para a gente, de modo geral, há quanto tempo exatamente você se juntou ao projeto dos dirigíveis? Como foi parar lá e o que você faz aqui? Entrei para o projeto em novembro. Fui convidado. Então você está aqui desde o comecinho, né? Novembro do ano passado? Sim, em novembro do ano passado me chamaram para trabalhar com válvulas, porque há cerca de 1 ou 2 anos eu também trabalhei com isso na empresa Atlas, que ficava entre a Avur e este projeto, justamente com válvulas. Você já trabalhava com isso lá? Sim, 2 anos atrás. Na época, eu colaborava ativamente com o Zubkevich. A gente fez uma remessa de válvulas para o BRIM e enviamos para os Estados Unidos. Para o BRIM?
Através dos israelenses, sim, que também trabalham com dirigíveis. Ele entrou em contato conosco por Israel para fabricarmos para ele. Sim, eu mesmo montei 10 válvulas. Então, quer dizer que agora estão usando as tuas válvulas lá? Eu não sei. Olha, mas só o fato de ter tido esse pedido e essas encomendas já é muito legal. A gente também fez um sistema de transferência de hélio. Eles não quiseram. Pagaram. Fizemos. Não serviu. Acho que eles estavam testando várias opções. Com certeza. Sim. Parece que acabaram escolhendo um conceito só para eles, né? Sim. Porque para eles é relativamente barato encomendar. Então, desde novembro, você já está no projeto? Sim. No projeto Aeronova, ou seja, minha função agora. Sim. Eu e meu colega Sergei Vereshchagin estamos trabalhando com os conjuntos VGS, que basicamente são ventiladores e válvulas. Vocês fazem a modelagem deles? Sim, sim, nós modelamos no sistema de projeto automatizado T-Flex. Sim, fazemos isso. Também temos aqui uma área de impressoras 3D, onde tentamos imprimir o máximo de peças possível, embora muitos dos nossos opositores digam: para que isso? Dá para comprar tudo no AliExpress, e por aí vai. Mas como agora surgiu essa nova área de impressão 3D, podemos, sem a necessidade de recorrer às oficinas, imprimir formas complexas e testá-las de maneira eficiente. Ou seja, até que ponto é possível fazer tudo de plástico ainda é uma questão, mas nós tentamos fazer tudo. Aqui eu não concordo com quem diz que não faz sentido fazer isso. É um passo importante, pois caminhamos para que a maior parte da produção façamos por conta própria, e para isso precisamos passar por todas essas etapas. Sim, não é obrigatório que consigamos de primeira, mas realmente, por mais que façam piada com a substituição de importações, eu acredito que ela é necessária. E mesmo que algo seja de qualidade inferior, às vezes vale a pena usar esse produto inferior para. Para ganhar experiência. Sim, e temos nossos próprios especialistas, e esses especialistas puxam outros especialistas, e uma infraestrutura completa surge por causa disso. E assim, poderemos assumir o controle de cada vez mais áreas. Sim, no futuro isso é até um investimento para o futuro. E depois, experiência negativa também é experiência. Com certeza. Acho que devemos nos esforçar ao máximo para formar profissionais qualificados. Nem todo mundo vai ficar revendendo algumas peças. E quanto menos a gente encomendar componentes prontos, melhor é produzir tudo por conta própria. Sim, claro, é melhor não cair totalmente no isolacionismo, mas manter um certo equilíbrio. Pelo menos os componentes principais. Sim, pelo menos tem que haver pessoas que tentaram. Talvez nem tenham conseguido, mas com base nisso podem até escolher o produto, levando em conta o que já sabem. Eles tentaram fazer isso e já adquiriram experiência nessa área. Conseguem entender mais a fundo do que aquelas pessoas que simplesmente escolhem produtos prontos. E como o seu trabalho funciona? No começo vocês fazem a modelagem 3D? No início, recebemos uma espécie de especificação técnica da nossa diretoria. Meu chefe é o Zubkevich. Ele é uma pessoa verdadeiramente muito competente, com grande e aprofundado conhecimento técnico e prático, e é ele quem formula a especificação técnica detalhada e precisa. Às vezes, ele até pode dizer como fazer certas coisas, mas mesmo assim ele é muito flexível. Se eu proponho outras soluções, ele entende e aceita numa boa. Ou seja, tudo começa por aí, e depois, sim, minha principal função no início é desenvolver o modelo 3D. Depois do modelo 3D, vamos para a impressão, imprimimos, e então começa a montagem. Lá também existem alguns mecanismos móveis. Tudo isso é considerado e desenvolvido no modelo 3D. Sim, e depois temos o banco de testes, onde colocamos o equipamento. Sim, acho que muitos já viram isso várias vezes. Existe um separado. Como isso se chama? Banco a gás reservatório.
Reservatório, isso. Ou seja, é um compartimento de ar pequeno, mais volumoso, onde essas válvulas são instaladas e, na verdade, é lá que elas são testadas para identificar possíveis defeitos ou, ao contrário, para aprimorar essa peça de reposição. E depois disso, pode-se instalar no aparelho voador e ver já mais próximo das condições reais, porque o banco de testes também é meio que um cavalo no vácuo, mas já não é só algo que você girou nas mãos. Ver como ele funciona em condições reais. Ou seja, acontecem etapas desde o termo de referência até a modelagem computacional, produção, testes no banco de ensaio e depois a operação experimental já na aeronave. Ou seja, temos um ciclo bastante completo. E, além disso, somos bastante inovadores na impressão 3D. Embora já tenha se popularizado bastante, ainda assim muitas pessoas continuam céticas em relação a ela. Mas tentamos extrair o máximo dele. Além disso, essa área está em constante desenvolvimento. Impressoras sendo aprimoradas. Recentemente, você esteve em uma feira, SEIT com o CERDI, procurando novas soluções nessa área. Assim como materiais melhoram, a tecnologia também. Sim, esse setor está se desenvolvendo de forma muito ativa agora. E o interessante é que ele está se desenvolvendo tanto para o consumidor comum, ou seja, muitas pessoas já estão colocando impressoras em casa e imprimindo algumas coisas. Mas também há um movimento no sentido oposto, ou seja, para o setor industrial. Claro, não é exatamente industrial no sentido de produção em série, mas se for necessário produzir algumas peças únicas, sem precisar de centenas de milhares, isso já se torna uma solução viável para esse tipo de demanda. Talvez algumas pessoas não saibam, mas agora já existem impressoras capazes de produzir peças de metal. E, pelo que eu sei, em termos de qualidade superior, resistência aprimorada e densidade ideal, elas realmente não ficam atrás das peças que são feitas em um torno mecânico tradicional. Sim, sim, sim. Muito legal. Por isso, estamos considerando essas tecnologias e soluções agora, e se em algum momento precisarmos, eu acho. Sim, sim. Isso também vai aparecer por aqui. Trabalhamos nas válvulas para o Nova 01, já trabalham nas válvulas maiores para o Nova 2. Sim, já está sendo feito ativamente, ou seja, vamos precisar comprar mais impressoras com uma área de trabalho maior. Mas, no geral, mesmo com as que já temos, já estamos trabalhando nisso. O protótipo já está praticamente pronto. Sim, consegui encaixar o que temos, colocando na diagonal, instalando na vertical. Claro, depois não vou imprimir aquelas peças que vão para o aparelho, mas como protótipo sim, imprimi. Agora estou montando as partes móveis. Também imprimi tudo completamente em plástico. Depois haverá algumas hastes, elementos separados feitos de metal. Mas agora, para testar o esquema cinemático, tudo foi impresso em plástico, e assim será possível ver se ele fornece a pressão necessária, se aguenta, e todos os outros parâmetros poderão ser verificados. Além disso, o plástico nos permite deixar a estrutura mais leve, o que para nós é um ponto importante. Nos dirigíveis, quanto mais peças leves, melhor, para aumentar a carga útil. Sim, 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 e fica mais leve. E não é preciso usinar nada de um metal caro. Dá para testar tudo e depois, se necessário, fazer alguns elementos em metal. Em que mais você está trabalhando agora? Junto com um colega, realizo testes do ventilador. Essa função está parcialmente sob minha responsabilidade. Meu colega, Sergei Vereshchagin, desenvolve o ventilador, fazendo o modelo 3D e imprime. E eu trabalho no banco de testes, ou seja, essa parte também fica parcialmente comigo, porque tenho muita experiência na Avur trabalhando no banco de testes. Lá, basicamente, o protótipo desse banco de testes, ou melhor, a primeira versão desse banco foi desenvolvida por nós lá, ou seja, aqui não desenvolvemos do zero, já pegamos uma ideia pronta de implementação. Ou seja, lá nós já tínhamos feito tanto o reservatório quanto o equipamento de medição, eu já sabia qual precisava usar, ou seja, os sensores. O programa já estava escrito por mim,
para exibição visual no monitor e também para gravação em arquivo. Ou seja, já estava tudo pronto, então aqui não foi preciso inventar nada. Lembrando que esses ventiladores são realmente muito necessários para inflar o balonete de ar. Sim. Enquanto não começarmos a fazer dirigíveis de estrutura rígida, precisaremos desse conjunto. Ou seja, ventiladores ou, tecnicamente, VP, porque não temos só ventiladores, mas também válvula de retenção e outros elementos. Chamamos isso por um termo especializado e bastante técnico, uma unidade aerostática de enchimento de ar. Sim, e também há uma válvula de segurança integrada. Ou seja, eles funcionam em conjunto, permitindo liberar o excesso de ar ou injetar ar novo, dependendo das condições ambientais que o dirigível enfrentar em determinado momento específico. A gente acabou passando meio por cima da sua experiência especificamente na Avur. Conta para a gente, quanto tempo você trabalhou lá? Bom, de forma mais intensa, trabalhei na Avuro por cerca de 5 anos, sim. Ou seja, foi interessante também porque entrei justamente quando havia uma encomenda estatal de defesa e pude observar e participar de todas as etapas, começando pelos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, a gente fazia alguns testes, mostrava, por exemplo, se essa borracha servia ou não para a nossa tarefa, até chegar à participação nos testes estatais, quando o aparelho voador já pronto era apresentado à comissão do governo. Então, muitos militares vinham e eles decidiam se aceitavam ou não aquele aparelho para uso. A empresa que lidava com eletricidade sob o comando do Chubais, eu não me lembro como ela se chamava. Era uma grande empresa russa que vendia eletricidade para pessoas e empresas, e eles decidiram usar dirigíveis, especificamente dirigíveis, para monitorar as redes, ou melhor, a própria infraestrutura. E para o departamento em Kirchach, eles construíram justamente um dirigibledromo. Compraram um hangar, um campo. E isso foi há muito tempo, depois acabou se organizando em alguma estrutura separada. Foram construídos vários ALP-30, ou seja, a ideia era que tivesse equipamento a bordo. Eles iriam voar, por exemplo, ao longo das linhas de transmissão e monitorar, digamos, a situação. Toda essa infraestrutura. Sim, sim, sim. Esse projeto foi bem sucedido de fato? Ele chegou a ser implementado ou não? Bem, o hangar e o dirigível foram implementados, mas a função posterior de monitoramento da infraestrutura, isso de fato não funcionou plenamente. Nem vou comentar, na verdade, nem sei ao certo por quais motivos, mas é isso. Bom, talvez em futuros podcasts a gente pergunte para a geração mais velha. Talvez eles saibam. Já ouviram falar? Sim, a Eavor ainda teve mais alguns projetos de construção de dirigíveis para o exterior. Houve o projeto mais bem-sucedido, na minha humilde opinião. O dirigível foi operado por um príncipe na Tailândia. Eu conversei diretamente com uma pessoa que morou por alguns anos lá na Tailândia, um lugar fascinante. Lá ele realmente voava. Havia um príncipe da família real, um membro importante. Ele era simplesmente um fanático por aviação. Tinha aviões, helicópteros. E em algum momento ele quis ter um dirigível. Fizeram um dirigível para ele. De que tamanho e modelo era? Menor que o Alp 30. Não lembro o nome do modelo. Era um dirigível pequeno, muito usado e que voava bastante lá. Os funcionários da Avuro também moravam lá. Que ajudavam, digamos assim, na manutenção. Na manutenção. Sim, sim, sim. O príncipe os acolheu sob sua responsabilidade, digamos assim. Sim, sim, sim. Um bom trabalho de projeto. Foi lá, sim, foi com essa pessoa que, segundo ele contou, pelo que entendi, ele viveu os melhores anos da vida dele lá.
Aliás, é interessante saber o que aconteceu depois com esse dirigível, como tudo se desenrolou. Não. Bom, a estrutura ficou inutilizada e a produção de uma nova acabou não acontecendo. E, no geral, o desenvolvimento dos dirigíveis na Rússia meio que parou. Aliás, o que você acha? Por que existiam tantas organizações assim? Não eram tantas, mas pelo menos algumas havia. Na minha opinião, o principal motivo pelo qual o tema dos dirigíveis acabou ficando um pouco de lado é porque eles, de fato, não conseguiram competir de forma eficaz com a aviação moderna, principalmente por causa do uso militar intensivo, já que eram, na verdade, duas estruturas paralelas. Naquela época, era realmente difícil que ambos os sistemas funcionassem bem, porque acabavam competindo na mesma área de atuação. E na disputa competitiva, a aviação saiu vencedora, porque era mais adaptada também para fins militares. No uso, na operação. Na operação, eles não precisam de enormes hangares. Provavelmente foi mais barato. O principal foi pelas funções de combate. Ou seja, naquela época os objetivos eram um pouco diferentes, militares. E justamente em questões militares, os aviões eram mais rápidos e mais baratos de construir. Eles precisam, digamos assim, de menos pessoal para operá-los. E, no geral, eles próprios são menores, mais compactos, mais móveis, mais ágeis. Para fins militares, naquela época, isso era, digamos, mais vantajoso. Agora, eu acho que sim, aos poucos os aviões e foguetes vão substituir. Não sei até que ponto essa minha reflexão cabe no podcast. Foguetes e drones. Então, vamos ver no futuro quem vai realmente ficar de fora da história. E você, o que acha dos dirigíveis? Eles têm futuro? O futuro da aerostática é incerto. Bem, ela não vai desaparecer, porque, grosso modo, existe a força de Arquimedes, certo? E isso também não vai sumir, e as pessoas vão continuar tentando usá-la aos poucos. Ou seja, de um jeito ou de outro, as formas que conhecemos, como os dirigíveis em formato de charuto ou outros modelos, mais sofisticados, mais complexos, continuarão a ser exploradas. Mas sim, já que a força de Arquimedes não vai desaparecer, o desejo das pessoas de usá-la também não. E de uma forma ou de outra, eu acho que em algum momento vão surgir aparelhos que entrarão no uso cotidiano. Eu, pessoalmente, até sei quem vai fabricá-los. A empresa Aeronova. Como você vê a nossa atividade como um todo, a construção de dirigíveis daqui a 5 ou mesmo 10 anos no futuro, em termos gerais? Bem, tudo depende da estabilidade. Ou seja, já observei muitas vezes que, se a estabilidade de um grupo de pessoas está junto, e se eles não têm uma liderança completamente maluca, ali já surgem conexões internas, e eles acabam entregando um produto. Sim, se uma situação como a da fábula sobre o cisne, o lagostim e o lúcio ainda não surgiu, quando eles começam a puxar em direções diferentes, alguns querem uma coisa, outros querem a segunda e outros querem a terceira. Então a inibição também pode surgir. E se houver algum desenvolvimento mais ou menos avançado, então a ressonância. Sistematicamente, os resultados parecem aparecer. Me parece que estamos avançando em um trabalho sistemático, por etapas. É justamente por isso que primeiro temos um dirigível pequeno, depois um segundo um pouco maior, o terceiro, e assim por diante. Sim, essa é a ideia. Temos a nova 01, nova 02, depois 8, 35. Sim, se tudo continuar se desenvolvendo assim, acho que em breve, para ser sincero, até eu mesmo vou me surpreender, mas será uma surpresa agradável ver os dirigíveis voando sobre a Rússia e, quem sabe, não só sobre a Rússia. Eu sei que você também tem suas ideias sobre para onde eles deveriam voar. Sobre isso, talvez eu compartilhe em outro podcast. Então, sim, temos funcionários que acham que eles não deveriam se limitar nem mesmo à região do país, que eles deveriam, na verdade, voar na atmosfera de outros planetas. E, na verdade, talvez nem todo mundo saiba disso,
mas aeróstatos já voaram em Vênus. Sim, temos o Dmitry Sergeyevich Kell, que os enviou para lá. Nos anos 80, sim, a URSS fazia esse tipo de coisa. Quando ouvi falar disso pela primeira vez, achei que fosse ficção científica, mas realmente existiram esses projetos. Então, talvez não esteja tão longe o dia em que veremos dirigíveis e aeróstatos no planeta Vênus. Mas eu ainda acho que, para começar, precisamos dominar nossos próprios céus e só depois partir para outros planetas. Sim, nossos territórios são vastos, imensos, ainda totalmente inexplorados. E realmente não foram explorados, é verdade. De novo, existe essa ideia de que agora as pessoas meio que já conquistaram, digamos assim, a superfície da Terra e querem expandir ainda mais, ou seja, ir para as profundezas dos mares e também para cima. E ainda restam áreas não exploradas. Por exemplo, a estratosfera, onde os aviões não conseguem voar normalmente. O espaço aéreo, sim, há muito tempo atrai as pessoas. Claro, não dá para dizer que é totalmente seguro, afinal é uma grande altitude. Mas sim, eu acho que algumas cidades voadoras ainda estão esperando a sua vez, ou seja, elas podem muito bem ser compatíveis com alguém. Claro, agora estou só imaginando, mas é bem possível que existam alguns campos magnéticos, reservatórios de gás em parte. Sim, esse gás pode estar relacionado com alguma, digamos, bioquímica ou biogenética. Lá podem viver alguns organismos modificados que produzem gás e preenchem esses reservatórios. Além disso, sim, alguns campos magnéticos, almofadas magnéticas, sim. Na verdade, nem é preciso fantasiar muito. Basta olhar para o futuro e perceber que isso também pode e deve funcionar. O primeiro passo para isso será lançar um dirigível ao céu. E por isso, sim, não devemos esquecer essas tecnologias, ou seja, elas precisam estar sempre em foco. Talvez não para o grande público, mas para certos grupos que estudariam e manteriam viva a memória da aerostática e que estivessem sempre tentando aplicá-la aqui e ali, adotando novas tecnologias, experimentando seu uso. Sim, porque esse é um potencial valioso que não devemos de forma alguma perder. Drake time igual 0.5S. Para mim, pelo menos, é bastante curioso e verdadeiramente interessante trazer de volta os dirigíveis, mas agora em um nível muito mais moderno, com todo o desenvolvimento tecnológico que temos disponível hoje em dia. Porque, pelo que consigo entender, desde aquela época não houve grandes inovações significativas nessa área específica. E agora podemos realmente criar um aparelho moderno e avançado, aplicando todas as soluções e tecnologias que temos atualmente à nossa disposição. E já será um aparelho digno, capaz de cumprir suas funções de forma eficiente. E, aprimorando-o gradualmente, aplicar ainda soluções melhores. Dá até para fazer uma verdadeira nave espacial ali, sei lá. Sim, é isso mesmo. Se não tentarmos logo de cara criar gigantes, mas avançarmos com pequenos passos, aplicando as tecnologias. Talvez, se em algum momento surgirem problemas, seja preciso esperar um pouco pelo desenvolvimento dessas tecnologias, mas acredito que num futuro próximo os dirigíveis vão cruzar os céus do nosso planeta. Mesmo sem esperar por tecnologias adicionais, eles já funcionavam há 100 anos atrás. Basta fazer o mesmo que era feito há 100 anos, mas incorporando soluções modernas com materiais, motores, baterias e toda a inteligência artificial necessária. E isso já funciona, assim como funcionava no passado, só que de forma mais eficiente, mais ecológica e ainda mais segura. Além disso, por exemplo, recentemente assisti a um blogueiro que fazia uma transmissão da Suíça e, para minha surpresa, ao fundo dos Alpes estava voando um dirigível. Se eu não soubesse que era um dirigível, provavelmente nem teria identificado esse objeto, mas aí eu olhei e percebi na hora. Ou seja, nem dá para dizer que eles foram esquecidos e que não existem mais.
Eles existem, só que em quantidades muito limitadas e desempenham funções específicas. Sim, hoje em dia eles são usados no turismo ou, às vezes, para algumas tarefas específicas de cientistas. Recentemente, vi que os chineses levantaram um enorme balão aerostático em algum lugar do planalto do Himalaia, a uma altitude de vários milhares de quilômetros. Agora tenho receio de errar, mas não era 10 quilômetros de altura. O volume era de 9.000 metros cúbicos. Por algum motivo eles precisavam disso. Sim, na verdade, há muitas tarefas que eles podem realizar. Tem telecomunicações, radiocomunicações, observação e geologia. Essas tarefas são bastante específicas, porque afinal de contas existem satélites, existem drones, mas mesmo assim, se procurarmos, mesmo com as tecnologias que temos hoje, eles ainda podem ocupar um determinado nicho, Breit time igual 0.5S. E sim, aqui o principal é que tanto a equipe quanto as tecnologias continuem funcionando, porque, por exemplo, eu observo a equipe da qual meu pai faz parte, de modo geral, a vida da comunidade de balonismo. Isso acontece de vez em quando, ou seja, em determinado momento as pessoas se reúnem, trabalham juntas por 3 a 5 anos. Ali já se formou uma equipe, mas de repente tudo isso deixa de existir, restam apenas alguns adeptos, fanáticos por esse assunto, enquanto a maioria vai para outros projetos. Depois, de repente, surge novamente um financiamento ou simplesmente o interesse de alguém, e as pessoas se reúnem de novo. Uma nova onda de interesse. E é assim que isso acontece, sabe? Mas não é como se fosse um desenvolvimento direcionado e contínuo. São esses surtos, esses picos, e por causa disso não dá para dizer que tudo se perde completamente. Mas também não existe um desenvolvimento estável e planejado. Conta pra gente o que você acha do clima no nosso grupo. Você gosta de tudo se dar bem com todo mundo? Na verdade, fiquei surpreso com o clima que se formou aqui. Quando cheguei e vi que as pessoas realmente queriam construir uma aeronave, isso me surpreendeu de verdade. Ou seja, realmente reina uma atmosfera amigável. Claro que existem alguns detalhes, mas, no geral, aqui o ambiente é mesmo criativo, o que incentiva a criação de qualquer coisa. Parece que até mesmo no campo da mídia, vejo que as pessoas aqui têm espaço para se desenvolver. E realmente é possível criar sem grandes restrições, inclusive no sentido técnico. Naquela área em que a pessoa realmente entende bem. Sim, sim, sim. Ou seja, aqui, como eu também fiquei surpreso, não lidamos com aerostática. Temos um departamento que trabalha com motores, outro dedicado a desenvolvimentos promissores, criando motores espaciais. Isso me surpreendeu, pois achava que aqui só teria, no máximo, dirigíveis, talvez algumas transmissões ao vivo. Mas não, aqui existe toda uma comunidade de pessoas, cada um é apaixonado pelo que faz. O que permite que a gente se desenvolva nessa direção, porque de uma forma ou de outra está relacionado com o trabalho geral que fazemos. E é muito interessante observar como pessoas de áreas que, à primeira vista, parecem incompatíveis, começam a se conectar umas com as outras. Nesse cruzamento surgem novas ideias criativas, e realmente aqui pode acabar sendo criado algo inusitado, como costuma acontecer quando se unem pessoas que inicialmente pareciam não ter nada em comum. Por isso, os dirigíveis são só o começo. Sim, sim. Então, com isso, provavelmente encerraremos o podcast. Obrigado por ter encontrado tempo, por ter vindo e conversado conosco. Tenho certeza de que nos encontraremos nos próximos episódios. E agradeço a todos que nos assistiram. Inscrevam-se, deixem comentários, façam perguntas interessantes, escrevam quem vocês gostariam de ver nos próximos episódios do nosso podcast, e a gente se vê por lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Até breve.